Chega mais, galera rubro-negra. Flamengo 2-0 em cima do São Paulo. Era pra ter sido mais, hein? Fora o baile. Vamos ver aqui o Equipe F na reabertura do Campeonato Brasileiro pós-mundial. Crédito de imagem ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo na descrição. E bora lá, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações para receber nosso material, né? E atualizar. Chega dando aquele like porque ajuda demais. Compartilha, comenta, dê sua opinião. E bora lá, o Flamengo é líder mais ainda. E ficou barato, hein? Mas vamos falar da vitória do Flamengo. A gente vai colocar os lances na tela. Silas, boa noite pra você. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breler. Boa noite pro fã do esporte também. Não dá pra colocar o áudio do teu filho, não, Felipe? Aquele que ele mandou pra gente? Meu filho, ele tá incomodado com algumas coisas nesse sábado. Tudo bem. Favorito, o Flamengo seria contra qualquer equipe hoje no Maracanã, né? Primeiro tempo muito bom do Rafael. Essa é a grande verdade. O Flamengo dominou o primeiro tempo, dominou também o segundo tempo. São Paulo, depois da entrada do Ferreirinha, melhora, mas algumas coisas elas são faladas no vestiário. Volta do Crespo, né? Ali de novo para o São Paulo, último campeão paulista, né? Tenho certeza que o Crespo falou tanto para o Marcos Antônio como para o Sabino: fecha a perna esquerda do Luiz Araújo. Nenhum dos dois fizeram isso. Ou seja, ele pegou a bola. Óbvio que se ele está jogando do lado direito do campo, é para ele usar a perna esquerda, uma tabela, para a passagem do lateral direito, para jogar para dentro e tirar, como ele já fez outros gols assim. E o Marcos Antônio deu para ele tudo aquilo que ele queria, assim como o Sabino também. Então, não tem muito o que reclamar, não. Vitória merecida do Flamengo. O domínio do Flamengo inegável. Flamengo que sem o Gerson, o Felipe Luiz teve a sacada de colocar o Alan um pouco mais recuado. Quando precisava baixar ali para a linha dos zagueiros para fazer a saída de bola, era o Alan quem tinha essa missão principal. Jorginho com um pouco mais de liberdade. O jogo fluido do Flamengo permaneceu, embora no primeiro tempo tenha, não digo nem faltado capricho, mas faltado mais sorte pro Flamengo nas finalizações. O Bruno Henrique nessa arrancada leva sozinho, o cruzamento é perfeito pro Plata, mas ele acaba chegando um pouquinho ali fora do tempo, né? A bola vai um pouco para trás, mas ainda assim o Flamengo muito melhor no primeiro tempo. A única oportunidade do São Paulo até o gol do Flamengo foi essa com o Cédric, que bateu mal. Muito mal. Mas o Flamengo defensivamente consegue ser muito sólido porque todo mundo tem o trabalho defensivo. Todo mundo ajuda a marcar no Flamengo. Então o São Paulo com 3 zagueiros, um meio-campo mais recheado, né? O Crespo estreando e tentando, de certa forma, fazer um jogo de mais resistência. Mas ainda assim, em muitos momentos era presa fácil ao Flamengo, porque tem jogadores com uma intensidade muito alta lá na frente, não só com a bola, mas também quando perde, quando precisa retomar, e o Flamengo não dava muito respiro. Aí, golaço do Luiz Araújo, entendo o ponto do Silas, né? Fecha a perna esquerda, não deixa bater, mas esse pontinho canhoto, ainda mais como o Luiz Araújo, rápido, que você sabe que sempre... Luiz Araújo, Marinho, Leonel Messi. Hoje em dia o futebol inteiro. Vai cortar pra Antony, Estevão, pode... Você sabe que vai cortar para a esquerda, mas ainda assim é difícil marcar, porque o Luiz Araújo tem habilidade, é rápido, né? Tem uma boa batida na bola. E aí o Wallace Ian fechando um placar merecido para o Flamengo, né? 67 mil torcedores no Maracanã, os rubro-negros com saudade de assistir o time em loco, de assistir o time no Maraca, prestigiando uma boa vitória do Flamengo. O favoritismo já era esperado. O Flamengo tem uma equipe alguns degraus acima do São Paulo, não só de elenco, mas também de estágio, né, de preparação, de maturidade. O Crespo está chegando agora, mas o Flamengo, evidentemente, foi o melhor time no Maracanã, mereceu a vitória e poderia até ter feito mais. E melhoras para o Ayrton Lucas, né? Tomara que não tenha sido nada ali, ou seja, que foi, a gente já viu que foi, mas nada de osso, fratura. Só uma lesão, que não tenha tido nenhuma fratura. Rafael Marques, esse 2-0 do Flamengo contra o São Paulo. Fiasco ficou até barato. Estava ouvindo a análise do Silas, também do Breler sobre o jogo. Pelo primeiro tempo, pelo volume de construções do Flamengo, pelas inúmeras intervenções do Rafael, goleiro do São Paulo, no primeiro tempo terminou 0-0, já o Flamengo ter deixado a etapa inicial vencendo pelo menos por diferença de 2 gols. E depois do gol do Luiz Araújo, aos 16 minutos do segundo
segundo tempo é que o São Paulo tentou minimamente jogar um pouco mais. Houve uma mudança no comportamento dos alas na virada do primeiro para o segundo tempo. O Cedric e o Enzo se soltaram um pouquinho mais ao ataque, mas nada que causasse uma alteração macro no cenário do jogo em si. O Flamengo seguia sendo imponente, propositivo, presente com muita gente no campo de ataque, e em algum momento o espaço vai aparecer, né? E graças ao talento do Luiz Araújo, ele apareceu, não tinha como o Rafael pegar aquela bola para fazer 1-0. E aí o São Paulo precisou reagir, o Flamengo teve o benefício do contra-ataque, desperdiçou várias oportunidades de usufruir mais do espaço que o São Paulo estava ofertando a ele, e no finalzinho chegou ao segundo gol, fechando a vitória por 2-0, que o mantém líder do Campeonato Brasileiro após aí a rodada deste sábado. O que dá para dizer é que o Flamengo aproveitou bem esse período pós-mundial, porque o Felipe Luiz conseguiu encontrar soluções preliminares para duas ausências bem relevantes, Pulgar e Gerson. E pelo lado do São Paulo, me preocupou um pouquinho a postura. Nada contra o esquema tático de 3 zagueiros, 2 volantes, não é isso. Mas achei o São Paulo excessivamente ausente do jogo com a bola, viu, Felipe? Não, você toca num ponto, a gente vai falar, a gente vai começar exaltando essa vitória do Flamengo, mas eu estou muito fazendo um comparativo. Se o São Paulo tivesse o Textor, o Crespo teria problemas, porque né, o Textor disse, não, o Botafogo se comportou com o Palmeiras como foi com o PSG, e aí o São Paulo se comportou com o Flamengo como se fosse o Bayern de Munique. Mas também acho que há uma diferença importante, mas de fato, primeiro tempo São Paulo não jogou, foi um ataque contra a defesa, mas aí tem muito do mérito do Flamengo. Vamos ao Maracanã para se entender com o Pedro Torre. Pedro, tivemos um público muito grande por aí, é o pós-mundial, então tem a vitória? Tem os 3 pontos? Tem a liderança mais frouxa, né? mais folgada para o Flamengo? Também, mas tem a volta do Mundial pela primeira vez no Maracanã, um jogo, né, a retomada, a história do Pedro e do Felipe Luiz, pra gente entender se isso foi algum assunto na arquibancada, quando eu digo assunto, de uma torcida que ou apoia o Felipe Luiz ou que pede o Pedro. Como é que foi todo esse Maracanã nessa belíssima vitória do Flamengo 2-0? Agora já estamos na batida aqui, tá rolando um funk, a torcida do Flamengo vibrando muito empolgada até, depois do gol do Wallace An, principalmente, o Felipe que sacramentou a vitória de 2-0 aqui no Maracanã. E você falou um público muito bom, realmente. Só para passar aqui, para ter ideia do público bom, 67.359 presentes e 63.330 pagantes. Então, um público bem grande aqui no Maracanã, Maracanã lotado, o pessoal fazendo uma grande pressão. E você falava da questão do Pedro. O Pedro apareceu por aqui, estava na beira do gramado antes do jogo, bermuda, boné, estava observando ali, conversando com pessoas da equipe de comunicação do Flamengo, seguranças, observando a movimentação, mas não houve, pelo menos do que eu pude perceber, porque os alto-falantes do Maracanã são assim, num nível assim, que às vezes não dá para conversar com a pessoa que está do lado, mas a gente tenta observar, enfim, não houve nenhuma movimentação de torcida no sentido de Pedro, pedindo Pedro, algo nesse sentido, e nem algo no sentido de criticar o Felipe Luiz, alguém da diretoria, não houve nada disso. Foi mais focado mesmo na torcida, no geral, em apoiar o time para esse retorno de campeonato brasileiro. O Flamengo tentar de todas as maneiras aí retomar as vitórias e voltar com a liderança, tentar amenizar esse ambiente. Foi uma festa muito grande mesmo que aconteceu aqui no Maracanã, então torcedores empolgados nesse sentido, e mesmo quando o Flamengo tinha dificuldade na pontaria, né, porque poderia de alguma maneira o Pedro fazer falta nesse sentido, a torcida balançar demais, gritar o nome dele de alguma maneira de protesto, não houve isso. O Plata perdeu um gol no primeiro tempo, o Flamengo perdeu algumas chances importantes, foi para o intervalo com 0-0, mas não houve nada nesse sentido. Então o Felipe Luiz apoiando, batendo palma para os jogadores quando perdiam chance, tentando de qualquer maneira incentivar os atletas dentro de campo e pegar alguma oportunidade. Então ele depois colocou o garoto Wallace An, fez o gol ali no rebote, como centroavante típico mesmo, enfim.
e sacramentou essa vitória de 2-0. A temperatura a gente vai sentir mais depois pela coletiva agora, pela zona mista, como é que isso afetou, mas de certa maneira ameniza já uma vitória de 2-0 em liderança do Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada no ambiente. Se tivesse um resultado negativo, aí sim balançaria demais. Mas a torcida do Flamengo, agora a arquibancada, olha aqui para trás, a arquibancada já bem mais vazia, escoou legal, o pessoal sai daqui com um sorriso de orelha a orelha. Felipe. Valeu, Pedro. Turma, vamos lá. Flamengo, eu acho que tem essa questão que o Rafa trouxe da ausência do Gerson, que é definitiva, ele saiu do clube, e a do Pulgar, que é por um bom tempo pela sua lesão. Como é que a gente viu o Flamengo nesse sentido? E o setor ofensivo, sem ainda trazer o Pedro, embora eu vou querer ouvi-los sobre a situação do Pedro e tudo mais, esse setor ofensivo é o mais móvel, que parece mais competitivo, na visão do Felipe Luiz, Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, meiuca e ataque. Começa aí, Breno, vem junto Silas e Rafa também. Então, vi como uma escalação interessante do Felipe Luiz, uma boa proposta, né, para suprir a ausência do Gerson, adiantar o Jorginho, que tem mais qualidade técnica, tem mais visão de jogo, característica diferente, o Gerson tem mais força, ele consegue arrastar mais a marcação, tem até o drible, eventualmente quando jogava aberto pelo lado direito, mas o Felipe Luiz vai moldando de uma maneira diferente, mas não dá para dizer que o Flamengo não tem opções. O Felipe conseguiu encontrar uma situação ideal para o meio-campo. Na frente, eu vejo que não tem mistério, Felipe. Hoje, a realidade o Pedro é banco do Flamengo. Para mim, pode até variar de um jogo ou outro quando voltar, quando aparar as arestas, mas a realidade é que, para a ideia do Felipe Luiz, para o que o time joga, e principalmente nesse sistema, eu vejo Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo como a formação ideal. E aí resolve um problema do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique volta a jogar na posição ideal, mais aberto, e hoje, em determinados momentos, no primeiro tempo, o Bruno Henrique lembrou aquele Bruno Henrique Prime de 2019. Na ponta esquerda, com velocidade, fazendo facão, o tempo inteiro incomodando a defesa adversária. Até achei que o cartão amarelo que ele tomou ali por aquela bicicleta, o Wilton Pereira Sampaio viajou ali, dá uma bicicleta, para mim não era para nem ter sido marcada a falta, mas vejo que o Flamengo resolve alguns problemas com Plata ali. E você falou, Felipe, da criação do São Paulo. São Paulo criou pouco, mas o Flamengo, quando joga no seu nível habitual, é um time que joga e não deixa jogar. O Flamengo não tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro à toa, e a gente viu isso no Mundial de Clubes também. É um time que tem a bola, tem volume, e quando perde, os caras desesperados para roubar. E aí o Plata faz esse trabalho de forma incansável, o Bruno Henrique também. O Luiz Araújo talvez seja o menos talentoso dos atacantes, marcou um golaço, participou do outro, mas bola por bola talvez seja o que menos encante, mas sem a bola faz um trabalho exemplar. E isso diz muito porque o Pedro não joga. O Pedro não consegue atuar nessa rotação sem a bola. E o Flamengo, para se defender, precisa jogar assim, os caras marcando lá na frente com essa intensidade, e o São Paulo sofreu. Mesmo até no começo do primeiro tempo, com uma boa organização na saída de bola, o Flamengo conseguia pressionar e retomar, porque faz isso muito bem, uma das principais virtudes desse time do Felipe Luiz. Ô Felipe Breira, eu vejo assim, a análise, ela é simples de fazer. Se você pega Jorginho faz gol? Faz gol. O Alan não. Mas e aí, Luiz Araújo? Faz gol. Arrascaeta? Faz gol. E o Arrascaeta nem jogou tão bem hoje, hein? Bruno Henrique, faz gol? Faz gol. O Wallace faz gol? Faz, tanto que fez gol. Plata, faz gol? Até os zagueiros, quando vão pro ataque, fazem gol. Não, teve um escanteio na área que acho que foi o Léo Pereira que cabeceou, e o Rafael, mais uma vez, fez uma grande defesa ali. Aí você vai pro São Paulo. André Silva, tá ali entre os goleadores. Oscar, não é o cara que é goleador. O Lucas, sim. O Lucas é um cara que chega mais. O Alisson, Marcos Antônio, Pablo Maia. Aí você tá jogando com 3 zagueiros. Se você tá jogando com 3 zagueiros, os teus beiradas têm que chegar. O Ayrton Lucas no Flamengo chega e chega muito e chuta de fora da área. O Cedric, a gente viu que ele é um bom marcador, ou Cedric, mas do meio de campo pra frente, não é aquele cara que tá sempre ali. A gente olhando um pouco para a Copa do Mundo de Clubes,
O Hakimi fez uma jogada, ele é marroquino, né? Sim. Do Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique. Absurda a jogada que ele fez. Contra o Bayern de Munique. Ele dribla todo mundo lá pela direita, rola e o Dembélé de direita vai e faz o gol. Então, quando você está jogando com ala, os alas precisam ser parte, assim, muito integrante do ataque. Aí a gente vê o lance do Cedric, tinha um jogador ali, não sei, acho que é o Marcos Antônio que está ali pedindo a bola, ó. Do lado do YouTube Pereira ali, ó, e ele não passou. Mas dá pra dar chutar melhor, né? Não, aquela bola. Até acho que ele podia chutar. Bola, você tem que tirar. Tanto que o Wesley faz uma jogada parecida, dribla pra dentro e tira no chão. O Rafael faz outra linda defesa. Sim. Então, assim, a conta e a análise é simples, é essa. Você tem no São Paulo um jogador que tem gol, que é o André Silva, e os outros todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluindo os dois alas, que não tem gols. O melhor Palmeiras que a gente viu jogar nos últimos anos, todo mundo fazia gol, só o Everton, goleiro, que não fazia gol. Voltando para o Flamengo, Rafa, essa história do ataque, da solução no meio de campo, você já abordou mais o seu primeiro comentário. O ataque, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. E aí eu pego o que disse o Breila de o Pedro hoje é banco. E eu falo, é um banco à frente do Wallace ou atrás? Porque eu acho que esse bobear é o debate, hein? Mas será que não tem a ver, Felipe, com a declaração? Não, até pode, mas ué, o Wallace tá jogando. Não me parece que quando o Pedro voltar, assim, ele volta jogando. E tem estrela, moleque. E o moleque, exatamente. O Wallace está quase mais para entrar no debate se já ou é titular ou tem que jogar mais tempo do que exatamente uma posição dele no banco. Quero te ouvir. Mas parece que é onde o Felipe gosta dele, né? Quero te ouvir, Rafa. Então, só em relação a essa questão do centroavante, né? Sim, Silas, acho que o Felipe Luiz gosta do Plata por dentro, mas na verdade a primeira tentativa foi o Bruno Henrique, né? E o Brenner falou sobre isso há pouco, é um pouco sacrificante demais para o perfil de jogo do BH colocá-lo centralizado. Ele precisa receber essa bola de frente e partir para 1 contra 1 contra o zagueiro adversário. A velocidade, a explosão são características do jogo que ele só consegue desenvolver se ele receber essa bola de frente. Como um pivô, como um centroavante, por mais que seja um homem de movimentação, fica mais difícil para ele contribuir coletivamente. O perfil de jogo dele não permite isso. O Plata já tem mais recursos técnicos de retenção de bola, é um jogador forte. Hoje teve um lance no primeiro tempo que ele chegou um pouquinho fora do timing do cruzamento e pegou de primeira, a bola passou perto da trave. E tiro de finalizador ele também tem. Talvez seja uma alternativa interessante. Respondendo a pergunta entre Pedro e o Wallace, é difícil falar isso cacifando, né, com toda certeza o que está na cabeça do Felipe Luiz. Mas eu acho que os fatos falam por si. Primeiro, é preciso dizer o seguinte, até agora não está explícito para ninguém se quem tirou o Pedro do jogo foi a diretoria ou se foi o treinador. Há informações de parte a parte. É preciso, inclusive, esperar a coletiva do Felipe Luiz. Há muito tempo que uma coletiva não era tão aguardada assim, para a gente poder ouvir do treinador qual é, de fato, o enredo da história do afastamento do Pedro. Quem está insatisfeito porque ele é banco, todo mundo sabe. Mas, partindo do princípio que é uma decisão técnica, se ela for técnica, sim, o Wallace está à frente do Pedro. Deve estar? Talvez. Acho até que pela bola que vem jogando merece mais que o Pedro. E, como disse o Breler, entrega mais para a dinâmica coletiva da equipe do que o Pedro. E futebol é isso, não tem muito jeito, gente. Eu sou fã do Pedro. Acho ele um baita centroavante, jogador que informa, é jogador para estar na seleção brasileira, para ganhar uma vaga para a Copa do Mundo no ano que vem. Agora, não está em forma, não está jogando, não está vivendo uma fase técnica boa. Tem muitas questões aí envolvendo o Pedro. E enquanto ele não se pagar em campo, outros vão se pagar no lugar dele. E é o caso do Wallace. Vamos supor que o Pedro esteja treinando bem, volte a treinar bem, mas que ainda assim o Felipe Luiz ache que ele não traz a maior intensidade para a competitividade que ele, Felipe Luiz, imagina ou espera no Flamengo. A gente tá vendo no Mundial, a gente sabe que se os caras não corressem, tomava de 5. No mercado nacional, em que a gente já viu, inclusive no Flamengo, jogador que não deu tão certo na Europa, voar, vide Gabigol e o próprio Pedro, num jogo como esse do São Paulo, eu sei que a questão hoje é outra, eu só vou botar o asterisco de novo para ninguém falar, não, mas é a história do treino. Eu entendi, e isso, eu acredito no que foi dito pelo Felipe Luiz e tudo mais, embora ele não tenha ainda falado expressamente agora, vamos ver o que ele fala na coletiva. Ele não joga
mesmo que esteja em forma e apresente a sua característica, Pedro, de ter menos competitivo. Nesse São Paulo hoje, no primeiro tempo, amassando, ele, se bobear, até não tem mais qualidade para guardar e furar. Eu quero te ouvir sobre isso, Breno. Felipe, você entendeu onde eu tô chegando? Em alguns momentos, a gente viu algumas bolas pingando ali dentro da área do São Paulo, que a gente pensava, nossa, se tivesse o Pedro ali, exato, eu pensei exatamente aquela do Plata mesmo. O 0-0 no intervalo, eu tava, talvez com o Pedro tivesse um. E até pela qualidade técnica e pelo faro de gol, um jogador como o Pedro nunca será descartável. Esse é o ponto para mim, de separar as coisas. O Pedro não precisa ser chutado do Flamengo, muito menos pela porta dos fundos. Será um equívoco da diretoria se for por esse caminho. Mas, por outro lado, nesse momento, Pedro deveria aproveitar essa crise para fazer uma reflexão, calçar as sandálias da humildade e perceber que ele precisa evoluir. Isso daí é algo que falta ao jogo do Pedro. Concordo. Intensidade sem a bola. E é fundamental no jogo atual. Sim. A gente viu no Mundial de Clubes. Você viu o Harry Kane contra o próprio Flamengo? Exato. Todos os centroavantes do futebol mundial, Felipe, Lewandowski, Harry Kane, Haaland, eles precisam se dedicar na marcação. É chato, o cara pode não gostar, mas ainda mais para um técnico que tem as ideias do Filipe Luís, se o Pedro não se adaptar, vai perder minutos. E hoje, por exemplo, é um jogo que ele poderia ser titular. Mas se o Pedro não mostrar nos treinamentos para o Filipe Luís que ele tem boa vontade de mudar e de ajudar e de evoluir, não vai ser do dia para a noite que o Pedro vai recompor como o Luiz Araújo. Luiz Araújo hoje foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Fez o gol, participou do segundo, sem a bola, intenso o tempo inteiro. Porque um jogador como o Luiz Araújo, que tecnicamente tem menos gol que o Pedro, e até eu vejo que o Pedro tem mais talento, o natural ali mais do que o Luiz Araújo. Mas se ele consegue entregar as duas coisas, gol, intensidade, algo que o técnico pede, numa dividida, qual jogador o treinador vai escolher? E outra, né, Breno? Não estamos falando, Luiz Araújo, não estamos falando Pereba. É um cara que também não deve achar legal correr como ele corre pra marcar. E corre. É um jogadoraço, Felipe. Sim. Um jogador completo. Mas se a gente pegar ali talento, o talento puro... Não, eu tô sempre sendo contigo. Se ele tem o Pedro, ele pode, num determinado momento, o Luiz Araújo cansou. Traz o Plata para do Luiz Araújo. Opção é o que não falta, Silas. Mas é isso, Silas. O Pedro precisa se conscientizar. A bola tá com ele. Tá no colo do Pedro. Ele precisa... Tá bom, eu não vou ficar de birra, eu não vou ficar de bico, eu vou treinar e vou ter boa vontade para executar o que o técnico pede. E não é o primeiro técnico que aponta essa deficiência do Pedro. E o Filipe Luís já tinha cantado essa pedra antes do Mundial. E quando o Pedro teve a oportunidade, não mostrou nem mesmo ali bola ou até uma boa vontade nesse sentido de evoluir. Então, para mim, o Filipe, nesse momento, é totalmente coerente ter o Pedro no banco, repetindo. Não é para descartá-lo, mas que seja ali um alerta para que ele evolua e passe a entregar mais para o time. Pode falar. Não é um fato novo isso. A gente está vivendo, salvo engano, se as minhas contas não estiverem me traindo, em 4 anos de Pedro no Flamengo, nós estamos vivendo, 4 anos e meio, estamos vivendo a terceira crise existencial dele, né? O terceiro momento em que ele efetivamente teve aquela história que ele até chegou a fazer uma postagem enorme nas redes sociais, praticamente em tom de despedida. Quando eu disse bem o Breiner, não é o primeiro técnico que deflagra essa questão. O meu ponto é o seguinte: se um jogador não está se empenhando e ele não está em condições de participar da atividade, justifica ele não ser relacionado. Mas eu quero ver isso do Filipe Luís. Eu também. Ele fale isso abertamente na coletiva hoje. Eu acho que é importante para esclarecer toda e qualquer situação que envolve, inclusive, a responsabilidade pela ausência do Pedro. Porque não se trata de um jogador qualquer. Se trata de um jogador que é ídolo da torcida e que, com a saída do Gabigol, virou o grande protagonista do ataque. Então, assim, ele não está jogando, ele não está relacionado, isso demanda algo que, obviamente, exige uma manifestação pública de alguém para a grande torcida rubro-negra, grande massa rubro-negra espalhada mundo afora. Meu ponto é o seguinte: o Pedro já teve momentos assim. O Pedro já teve fases no Flamengo em que ele parecia um pouco desconectado da realidade, depois ele voltou. Agora, quase sempre precisa vir de fora para dentro.
É bom deixar claro isso também, né? Nas vezes anteriores foram situações que vieram de fora para dentro e não dentro dele para fora. Só para o encontro do que o Breler acabou de considerar como uma expectativa que ele tem em relação a uma espécie de autoavaliação do próprio Pedro. Bom, galera, o vídeo é isso aí, cara. Pô, quebrei a cara, meu placar era 3-0, mas assim, quando eu erro e o Flamengo ganha, cara, eu me sinto muito feliz, porque é o Flamengo, cara. Mas enfim, 2-0 tá ótimo, poderia ter sido mais, porque depois, cara, que aquele Rafael, o goleiro dele, defendeu no primeiro tempo 2 bolas, que ali era pra já virar pro segundo tempo com 2-0. E os 2 do segundo era pra ser 4. Eu erraria do mesmo jeito, mas enfim. Pedro, o que importa hoje é o Flamengo. O clube é mais importante, está acima de todos. Enfim, o que importa é o jogo. A gente já continua líder do campeonato, 27 pontos, a melhor defesa, o melhor ataque e a gente jogando sempre pra frente. Caramba, o Alexandro saiu, acho que lesionado. Aí entra o Ayrton Lucas tem uma infelicidade lá e abre a canela. Nossa, meu Deus. E aí era pra ser o Vinha. Não sei por que o Vinha. Eu acho que ele ainda tá em progresso. Ele não chegou ao seu ápice. Aí foi melhor com a bola de segurança meter o Varela lá na lateral esquerda. Porque o Varela é o Coringa hoje. Saiu o Gerson, ele faz tudo. Volante, a lateral direita, lateral esquerda. Mas enfim, dali Flamengo. O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal SR Fla. Ative o sininho de notificações. Chega dando aquele like pra ajudar a gente. Eu agradeço. Compartilha, comenta. E aí, qual foi seu placar? Eu chutei 3-0, errei 2-0, mas tá bom, tá ótimo, a gente tá lá na frente, beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações, rubro-negra.